Prezados compatriotas, uma excelente noite a todos. Estamos aqui hoje com Felipe Coutinho, vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das principais instituições de defesa da soberania brasileira e a principal instituição de defesa da soberania brasileira no que diz respeito a petróleo e a energia. Como todos aqui que acompanham o canal sabem, sem energia não há nação, porque energia é trabalho e trabalho é o que constrói as riquezas do país. Trabalho é o que constrói o patrimônio do país. E a Petrobras é fundamental para a soberania brasileira, para a autodeterminação sobre o nosso patrimônio, sobre a defesa do nosso desenvolvimento, do nosso país. Então, ninguém melhor que o Felipe Coutinho, né, da EPET, né, para conversar conosco sobre a importância da Petrobras, que não é só uma empresa, é uma instituição nacional. Sem Petrobras não há Brasil, porque sem Petrobras não há soberania energética, e sem soberania energética ficaremos sempre reféns dos outros. Então, eu gostaria aqui, passo a palavra para o Coutinho, para ele fazer uma apresentação dele, e eu já faço também assim, uma primeira pergunta para ele responder, né? Uma primeira questão, melhor dizendo, né? Para ele comentar sobre por que a Petrobras deve ser estatal. Por que a Petrobras, por que o governo federal deve continuar mantendo o controle sobre a Petrobras? Então, com a palavra. Boa noite. Boa noite, Quintas. É um prazer estar aqui com você, com o seu público, mais uma vez. E, bom, vamos começar logo com esse ponto que você coloca, que é fundamental, né? Refletir sobre isso, né? Se a Petrobras deve estar sob o controle do Estado brasileiro ou não, quais seriam as consequências, né, do Estado brasileiro abrir mão de ter uma empresa como a Petrobras, né? Até o seguinte, a energia, de uma forma geral, e o petróleo, de uma forma particular, são recursos, né? São fontes, né, extremamente estratégicas e relevantes, né, para as economias e para a sociedade de uma forma geral. Então, se você tem empresas privadas, né, fornecendo energia, fornecendo petróleo, fornecendo todos os derivados do petróleo para uma determinada sociedade, né, e via de regra serão grandes multinacionais estrangeiras, né? Se você tem essa situação, né, você não tendo a Petrobras, né, você tendo apenas multinacionais estrangeiras atuando no mercado brasileiro, né, abastecendo o mercado brasileiro com combustíveis, né, com petróleo, com gás, com todos os seus derivados, o que aconteceria seria o seguinte: a lógica essas empresas são controladas pelo sistema financeiro, né, que tem uma visão de curtíssimo prazo, de maximizar o lucro no curtíssimo prazo, né? São os mesmos grupos econômicos, os mesmos agentes financeiros que controlam diversos outros segmentos da economia brasileira e mundial, né? E eles têm uma mesma lógica, quer dizer, a lógica deles é o curto-prazismo, é o resultado máximo de curto prazo, e nenhum compromisso com o futuro das empresas em que eles têm participação acionária, quer dizer, eles maximizam esse resultado no curto prazo, e se a empresa, se eles começar a não funcionar bem, começar a não ter um bom desempenho, perder mercado, perder lucratividade, a lucratividade ficar menor em relação a outros segmentos, outros setores ou outras empresas, esse capital, ele rapidamente migra para outros segmentos ou outras empresas do mesmo segmento, né? Então, esse capital, ele dita uma regra na direção da empresa, que é essa visão de curtíssimo prazo e máximo resultado. Qual seria a consequência disso? A consequência disso seria os preços praticados no Brasil seriam os máximos possíveis. E não haveria compromisso no abastecimento de todo o mercado nacional, todo o mercado brasileiro, né? Haveria o objetivo de atuar especialmente naqueles partes do território nacional, né, onde fossem auferidos os melhores resultados, os maiores lucros. E esses lucros seriam distribuídos rapidamente
o mais rápido possível, resultados trimestrais a cada trimestre, para esses agentes aí do sistema financeiro que controlam essas empresas. Qual a consequência disso? A consequência disso seria a insegurança do suprimento de energia, né, no Brasil. O Brasil ficaria inseguro e vulnerável, né, a choques externos, né, de oferta, choques geopolíticos, choques de preços, né, ficaria vulnerável a isso. E certamente, né, toda a família brasileira, toda a empresa brasileira, a indústria brasileira pagaria mais pela energia. E ao pagar mais pela energia e todos os seus derivados, aí também entrando petroquímicos, fertilizantes e todos eles, ao pagar mais por esses recursos que são fundamentais para a vida moderna, você faria com que a economia brasileira perdesse competitividade, né? Então, todo e qualquer mercadoria produzida e comercializada no Brasil seria menos competitiva em relação a outros mercados aí pelo mundo, especialmente aqueles que têm a possibilidade de ter acesso à energia e a matérias-primas fundamentais para o segmento industrial como um todo, a custos mais baixos, né? Então, o Brasil perderia a competitividade. Na divisão internacional do trabalho, a gente ficaria numa situação ainda pior do que a gente já está hoje, aceleraria o processo de desindustrialização, né? E o Brasil se tornaria cada vez mais uma grande fazenda primária exportadora de recursos primários, né? Especialmente por multinacionais estrangeiras, né? Então essa seria a realidade que o Brasil se encontraria. O fato de ter a Petrobras sob controle estatal garante que o nosso destino seja completamente diferente? Não necessariamente existe uma garantia disso, mas existe a possibilidade de que isso aconteça, né? Então, uma gestão estatal de uma empresa como a Petrobras, assim como de qualquer outra empresa petrolífera do mundo, que são as estatais, são as principais, né? Você pediu que das 25 maiores são 19 estatais, e das 5 maiores, 4 são estatais. A forma de gerir essas maiores petrolíferas do mundo, que são estatais, por seus estados soberanos, são formas de gestão e objetivos muito diversos das multinacionais, das petrolíferas de capital privado controladas pelo sistema financeiro. Então, objetivos quais são? Né? Abastecimento do mercado doméstico, né, seguro, né, livrando o país das oscilações, choques de preço, choque de ofertas, choque de demanda, crises geopolíticas, guerras, né? Então, a segurança desse abastecimento aos menores custos possíveis, trazendo ao país uma condição de desenvolvimento soberano e que possa especialmente incluir a maior parte da população desses países, né, no trabalho digno e também em condições de consumo que tragam dignidade. Então, de uma forma geral, eu vejo assim. Ou seja, não tem como existir essa concorrência perfeita no mundo do petróleo, né, como os liberais, os privatistas defendem. A privatização da Petrobras não significaria maior concorrência, significaria monopolização por transnacionais estrangeiras que já são monopolistas no mercado mundial do petróleo. Por isso que os governos soberanos constroem estatais de petróleo, né? Justamente porque a opção não é entre concorrência e monopólio, né? A questão é entre o controle estatal e o controle dos oligopólios transnacionais. E somente o controle estatal pode direcionar o petróleo para as necessidades nacionais. Os grupos transnacionais não estão nem aí para o Brasil enquanto nação. O Brasil, para eles, é apenas um campo de exploração, um campo para obtenção de lucros, né? E o petróleo e a energia diz respeito a toda a construção do país. E o Estado tem que estar à frente da construção do país. Daí a importância da Petrobras, como o Coutinho aqui colocou muito bem, né? E é claro que, então, a gente vê que o petróleo, como a energia, é uma questão política. Está relacionada às questões do poder, né? E no Brasil, em particular, a gente, do ano passado para esse ano, a gente mudou de um governo que tinha uma agenda claramente privatista, o governo Bolsonaro, né? Um governo que colocava muito claramente o desejo de privatizar a Petrobras, sob o falso argumento de aumentar a concorrência, enfim, todo mundo acompanhou
todo mundo sabe. O próprio Bolsonaro, durante a campanha, falou que no segundo governo a prioridade dele seria privatizar a Petrobras, né? Então, felizmente, esse projeto foi derrotado nas urnas, né? E o novo governo, o governo Lula, pelo menos em princípio, busca um lugar para a Petrobras estatal, né? É um governo que não tem uma agenda, que não tem uma agenda assim privatista aos moldes do Bolsonaro. É um governo que procura encaixar a Petrobras estatal em algum lugar do país. Então, isso é uma mudança de concepção, né? Mas em que essa mudança de concepção se refletiu em mudanças práticas? Aí eu pergunto para o Coutinho o que é que mudou na Petrobras nesse ano de 2023, né? O que mudou esse ano em relação ao que vinha ocorrendo nos anos anteriores, né? O que mudou e o que continuou? Bom, foi basicamente isso que você disse. Na verdade, houve uma interrupção de um processo de privatização que vinha acontecendo, porque a forma encontrada para a privatização da Petrobras, que é uma empresa enorme, né, uma das maiores empresas do mundo, né, uma empresa muito grande, tem muitos ativos, né, muitos direitos aí exploratórios de produção, né, um parque industrial gigantesco, né. Então, uma empresa desse porte, a única forma que aí os especialistas de mercado, né, especialmente aqueles ligados ao capital internacional, a única forma que eles encontraram de privatizar a Petrobras é por parte, né? Então, a Petrobras era e é imprivatizável, assim, numa canetada, vender ela inteira, né? Como, por exemplo, aconteceu com outras empresas estatais brasileiras. Então, era necessário você ter um processo de privatização, né, em que fosse privatizando ativo por ativo, né, de forma a diminuir a importância e o tamanho da empresa. A ideia era restringir a Petrobras a uma atividade de produção de petróleo cru, né, com exportação da maior parte dessa produção de petróleo, refinando uma pequena parte em poucas refinarias concentradas no sudeste do Brasil. Então, todo o resto do parque de refino seria alienado, a BR Distribuidora ela foi alienada, todas as malhas de gasodutos, quilômetros e quilômetros que foram desenvolvidos aí durante décadas foram vendidas, né? Tudo isso teria o seu desfecho com essa concentração da Petrobras na produção e exportação de petróleo cru, refinando uma pequena parcela desse petróleo no sudeste brasileiro. Quando chegasse esse momento, a Petrobras teria tamanho suficiente para, aí sim, receber o golpe de misericórdia e ser completamente vendida. Então, basicamente, era esse o plano, né? Na verdade, o que aconteceu com a eleição do governo Lula, né, e a administração que começou agora em 2023 foi, basicamente, estancar esse processo de privatização, né? Então, isso aconteceu. Agora, o que não aconteceu? Quando você olha as principais políticas da Petrobras e as iniciativas para reversão do que foi feito, né, aí você percebe que realmente é o que não tem acontecido, né? Então, por exemplo, não temos percebido, né, nenhuma iniciativa no sentido de reverter as privatizações que foram altamente lesivas tanto à Petrobras quanto ao interesse público, né? Então, reversão da privatização das 3 refinarias, a refinaria da Bahia, a refinaria do Amazonas de Manaus e a refinaria do Rio Grande do Norte, né? Então, as malhas de gasodutos, as 2 subsidiárias, que eram as malhas de gasoduto do Sudeste e do Nordeste, né? A BR Distribuidora também, que foi privatizada em condições altamente lesivas, inclusive abrindo mão, né, transferindo o direito do uso do nome, além do nome BR, que caracteriza a Petrobras, é a marca da Petrobras, transferência da marca da Petrobras para a Vibra, que foi a empresa que comprou, né, a nova empresa que passou a ser dona da BR. Além da marca da Petrobras, do nome BR, também o nome Petrobras está em todos os postos de distribuição da Vibra, né, e o consumidor, certamente a maior parte deles identifica esses postos com a qualidade dos produtos da Petrobras, sem que haja nenhum vínculo, nenhuma garantia de que ele vai estar tendo acesso aos combustíveis e aos produtos lubrificantes da Petrobras ao abastecer nesses postos. Então, foi algo assim absurdo, inaceitável, tudo isso deveria estar a caminhos largos para verificação e apuração dos responsáveis. Muitos deles ainda estão na Petrobras, precisariam responder por seus atos administrativos e de gestão, então precisaria haver uma auditoria, responsabilização
E precisaria também haver um processo de recuperação desses ativos, também através de auditoria, para você aferir, né, as condições que aconteceram, o que aconteceu de lá para cá, quais foram os resultados que essas empresas oferiram, de forma a ter um resultado justo, né, essas empresas fossem comunicadas pela direção da Petrobras e pelo governo brasileiro de que elas foram receptadoras de ativos praticamente roubados do Estado brasileiro, e elas precisariam se adequar à nova realidade de um Estado soberano que volta, né, a atuar de acordo com seus interesses, e que, caso elas quisessem e queiram continuar atuando no Brasil, não deveria ser a partir de ativos obtidos dessa maneira lesiva, né? Então, isso teria que ser deixado bem claro, pela direção da Petrobras como pelo governo brasileiro, de forma que seria facilmente revertida essas privatizações. Nada disso a gente está vendo acontecer. Também, as principais políticas da Petrobras, a gente também não percebe mudança significativa. Quais são elas? A política de preços, que apenas mudou de nome e a frequência dos reajustes, quer dizer, você passou a não mais tratá-la como a política de preços paritários aos de importação, o famigerado aí, o PPI, passou a se adotar nomes diferentes e se adotou uma frequência de reajuste menor. A frequência de reajuste menor é melhor, digno de nota, é algo positivo, mas isso não é mudança da política. A mudança da política de preços se reflete no preço. E nos preços, especialmente do diesel, que é aquele que a gente acompanha com mais cuidado e mais de perto, que é o principal combustível da Petrobras, é o diesel, com maior impacto econômico e social no Brasil, a gente afere, verifica e demonstra que não houve mudança e o preço que continua sendo praticado é o paritário de importação, infelizmente, né? Outra política que não mudou, a política de investimentos, né? A projeção de investimentos para os próximos 5 anos, e o investimento que já tem sido realizado aí nesses primeiros 10 meses, são investimentos extremamente baixos, inclusive muito próximos daqueles que vinham sendo realizados anteriormente, né? A projeção para os próximos 5 anos é praticamente idêntica, se houve algum reajuste foi para corrigir pela inflação, né, dos valores que são expressos em dólar, né? Então praticamente foi inalterado aí a projeção de investimento anual da ordem de 15, 16 bilhões de dólares por ano, que é muito pouco para a Petrobras, né? Que historicamente de 65 para cá investiu 22 bilhões de dólares por ano, né? E especialmente de 2009 a 2014, 53 bilhões de dólares em cada ano. Então agora o que se projeta, né, é a mesma projeção do governo anterior, alguma coisa da ordem de 15 bilhões. Isso não é garantia de que vai ser realizado, tá? Inclusive, ao longo desse ano e nos anos anteriores, das gestões anteriores, o que vinha sendo realizado é menos do que esses 15 bi por ano, né? Então, relativamente muito baixo. E também muito baixo na comparação com a política de distribuição de dividendos, que também continua essencialmente a mesma, né? A distribuição de dividendos trimestrais em montantes astronômicos, né? Tanto na comparação com o histórico da própria Petrobras, quanto na comparação com as petrolíferas privadas, aí, especialmente aquelas controladas aí pelo sistema financeiro, as maiores do mundo, que têm atuação integrada de forma similar à Petrobras, tem as suas informações disponíveis aí nas bolsas de valores. Então, tanto na comparação com o histórico da Petrobras, como na comparação com os seus pares no mercado internacional, a distribuição de dividendos, especialmente a distribuição de dividendos em relação aos investimentos, tem sido estratosfericamente altos desde 2021 para cá, mantidos por essa gestão nos primeiros 2 trimestres. Agora vai ser o resultado financeiro do 3º trimestre. Vamos, mais uma vez, fazer a atualização do estudo para confirmar que essa situação perdura, né? Eu acredito que sim, né? Então, e outra política também, derivada da política de investimentos, que não mudou, é a política de conteúdo nacional, né? A política de substituição de importações nos investimentos da Petrobras, que é uma das formas mais eficientes de você fazer com que a renda petrolífera fique no país. Então, quais são os 2 mecanismos aí clássicos que empresas estatais usam para fazer com que a renda petrolífera fique no Brasil, né, e que a gente, ou nos seus países, né, nos seus estados, e evitando as chamadas aí perdas internacionais, as sangrias, né, desses recursos para fora. Então, basicamente através da política de preços, praticando preços mais justos, mais competitivos e mais baratos, você faz com que o consumidor, a indústria, a economia nacional em geral, fique com uma parte da renda petrolífera, mesmo sem saber que isso está acontecendo, mas deveria ser explicado. E outra forma é através de política de conteúdo nacional nos investimentos. Então, fazendo investimentos do porte que a Petrobras precisa fazer para substituir o esgotamento, né, do petróleo que vem sendo produzido, para poder produzir mais petróleo, agregar valor a ele no país, precisa fazer investimentos bilionários, e esses investimentos, quando tem política de conteúdo nacional
alta faz com que esse investimento fique no país, aí vão ser contratados bens e serviços no Brasil, vão ser gerados empregos em quantidade e em qualidade significativos, né? E seria também uma segunda forma, que é tradicional, das empresas estatais, de fazer com que a renda petrolífera fique no país, no caso do Brasil, né? Então, a política de conteúdo nacional também continua sem existir, não existe política de conteúdo nacional da Petrobras. Então, aqui eu passei por algumas políticas principais, né? Política de preço, política de investimentos, política de distribuição de dividendos, política de conteúdo nacional e política para reversão dos atos lesivos de privatização. Nenhuma dessas 5 políticas aconteceram a partir de 2023. Ou seja, a ideia que passa é que deixou de piorar sem melhorar de fato, né? Ou seja, vinha caindo nos últimos anos, aí estancou por baixo, né? Não continuou descendo, mas também não subiu como era de se esperar, né? E embora, vez ou outra, a gente escute na mídia algum projeto interessante vindo da diretoria da Petrobras, como, por exemplo, a recompra da BR Distribuidora, né? Ou então que eu ouvi também outro dia aí, que era, em vez de comprar a BR Distribuidora, eu compraria a Rede Piranga, né? Ou seja, então praticamente teria só a bandeira BR ali nos postos, né? A gente vê alguns projetos interessantes nesse sentido, mas quando a gente vai ver na prática o que tem de concreto, né? As exportações de petróleo só aumentam, né? Ou seja, o Brasil continua alienando seus recursos, exportando a matéria-prima crua em vez de refinar aqui dentro, né? Lembrando que o México, do López Obrador, vetou a exportação de petróleo, né? Aqui o máximo que o governo Lula fez foi uma tributação sobre a exportação, mas que, pelo visto, não teve o menor efeito no agregado, né? E também a renúncia da Petrobras de participar do leilão de partilha que vai ter agora em dezembro, que esse, então, é inexplicável, né? Isso aí é absolutamente injustificável sob qualquer ponto de vista técnico, né? Então a gente vê aí e afora a manutenção das demais políticas, mesmo que renomeadas, como é o caso do PPI, né? Por exemplo, no caso do diesel, o próprio Felipe Coutinho já escreveu artigo mostrando isso em números. O preço do diesel continua acima do preço internacional. A gasolina, às vezes, está um pouco abaixo, né? Mas ainda assim acompanhando mais ou menos aquela linha, sem que isso se reverta numa política de investimento. Tudo isso vai para pagar dividendo de acionista, como o Coutinho muito bem colocou, né? E uma outra questão que me preocupa, e eu queria saber do Coutinho a visão dele a respeito, né? É sobre o papel da Petrobras na chamada transição energética. Eu não tenho os números aqui, mas me parece, pela comunicação da Petrobras, pela comunicação do governo federal, que a ênfase dos novos investimentos da Petrobras são na chamada transição energética. Ou seja, então a Petrobras, em vez de investir no petróleo, na petroquímica, na indústria de transformação relacionada ao petróleo, que continua vital, central para o Brasil, investe em tecnologias que me parecem, né, pouco rentáveis frente ao petróleo. Ou seja, isso soa como um desvio de função da Petrobras para atender uma agenda transnacional, né? Então, eu queria saber do Felipe Coutinho qual a visão dele a respeito, se ele vê como positiva ou negativa essa participação da Petrobras e a forma como essa participação vem se dando a respeito das energias ditas renováveis. Bom, verdade, Quintas. Que tem essa questão da transição energética, ela está no centro da retórica da atual direção da Petrobras. Então,
diferente dessas outras 5 políticas que serão necessárias, primordiais, deveriam estar sendo priorizadas, né? A própria questão da exportação de petróleo cru do Brasil, que deveria estar sendo restrita ou até proibida, né? Está sendo exportado todo dia do Brasil 1,5 milhões de barris de petróleo, só petróleo, todo dia, né? Sendo isso é equivalente a quase metade da produção nacional, né? E desse volume que é exportado todo dia, mais de 60% para multinacional estrangeira. Ainda assim, o governo decide fazer mais um leilão de partilha. Eu acredito que a principal decisão seria não fazer o leilão de partilha, justamente porque a velocidade dos leilões gerou uma produção que é muito maior do que a necessidade de consumo atual do Brasil, que deveria ser muito maior do que a atual, mas por enquanto não é, infelizmente. A gente deveria incentivar o aumento do consumo per capita de energia no Brasil, né? Mas, enquanto isso, estão sendo exportados quase metade aí do petróleo cru brasileiro por multinacional estrangeira, 60% desse volume, né? E isso está colocando em risco, em xeque, o futuro do Brasil, né? Em vez de denunciar esse fato e reverter essa situação, né, o que está sendo feito é tipo uma cortina de fumaça verde, que é a retórica da transição energética, né? E que isso deixa a entender para a opinião pública nas entrelinhas. É como você dizer que o petróleo tem menor importância relativa, que no futuro o petróleo vai ser substituído e que o futuro é das energias ditas renováveis, especialmente aquelas que estão na moda agora, a eólica e a solar fotovoltaica. Aliás, essa já é uma percepção que eu reconheço como algo que está no senso comum, né? O senso comum, que não é algo natural, o senso comum é algo construído, e algo construído para atender determinados interesses, né? Ele tem sido construído no Brasil e até no mundo nesse sentido, de dizer que, não, olha, o petróleo é algo do passado, o petróleo é algo sujo, o petróleo é responsável por agressões ao clima, e o clima sendo agredido pelo consumo dos derivados do petróleo está colocando em risco a humanidade. Nós temos que parar de consumir petróleo, consumir cada vez menos petróleo, menos energia, etc., né? E que o futuro é das energias ditas renováveis, né? Bom, quando se diz isso, né, o que se esconde? Se esconde que o consumo de energia no mundo é completamente desigual, né? Então, tanto entre países quanto dentro de cada país, o consumo é extremamente desigual. E esses que promovem essa ideia de que é preciso reduzir o consumo de energia e consumir energias de pior qualidade em relação ao petróleo, que ainda dispomos, né, esses grupos, que são grupos do topo da elite financeira do mundo, são justamente aqueles que mais consomem energia per capita de uma forma totalmente desigual e desproporcional à maioria da população. Então, a transição energética que a gente deveria defender, que é uma mudança, né, da forma como se consome energia, precisaria passar, primeiro, por um consumo mais justo de energia dentro de cada país e entre os países. E a partir do momento em que você construa essa realidade de maior justiça no direito de consumir energia e no direito de emitir carbono, né, quando a gente conquiste esse direito, a gente deve buscar cada país, segundo a sua realidade, os seus melhores recursos, né? E quais são os melhores recursos que o Brasil dispõe hoje? E quais são os melhores recursos? Quer dizer o seguinte, aqueles que estão disponíveis, aqueles que são mais baratos de se produzir, aqueles que permitem que você gere mais trabalho útil, né, e aumente a produtividade do trabalho, faça a economia crescer. Os recursos que o Brasil dispõe hoje, os melhores, são os recursos de origem fóssil, especialmente o petróleo do pré-sal. Mas esse petróleo do pré-sal está sendo exportado por multinacional estrangeira, quase a metade do que a gente produz, e crescendo. E a gente se cala, quer dizer, a direção da Petrobras e a direção do Brasil se cala diante desse fato, continua adotando políticas que vão manter esse ciclo do tipo colonial, primário exportador de petróleo multinacional estrangeira, e lança uma cortina de fumaça no sentido de aumentar investimentos das energias ditas renováveis. Mas quando você vai olhar as energias ditas renováveis em si, que são a eólica e a solar fotovoltaica, você conclui que essas energias não são renováveis. Quer dizer, aqui pode haver também uma certa confusão no entendimento das pessoas. O vento e o sol são renováveis. Aqui mesmo agora está batendo o vento aqui em mim, ele é renovável. Amanhã ele vai estar aqui de novo, pode não ser na mesma intensidade, ele vai variar, né, de acordo com o clima, com o local do mundo, o período, a estação. Mas ele vai aqui, ele vai estar sempre aqui, ele é fruto das diferenças de temperaturas, o vento vai estar aqui. Então a gente pode dizer que o vento é renovável, né? A energia do sol também é renovável, ela pode não estar sempre lá, mas
maior e menor incidência de acordo com a época do ano, os lugares do planeta, né? Mas ela vai estar lá, quer dizer, o Sol está se consumindo, mas para nossa escala de expectativa de vida, né, da humanidade, o Sol ainda, a gente pode considerar que ele é eterno diante da nossa finitude, né? Apesar de ele estar se consumindo. Então, a energia do Sol e dos ventos são renováveis. Agora, da forma como elas se apresentam, né, altamente dispersas em energia, pouco concentradas em energia, pouco capazes de gerar trabalho útil. Dessa forma como elas se apresentam, elas não servem ao que a sociedade precisa, ao que a economia precisa, ao que a gente precisa para fazer com que a infraestrutura que a gente construiu, né, funcione. Elas precisam ser mais concentradas, muito mais concentradas, né? E para que elas sejam mais concentradas, elas precisam ser transformadas. E aí a gente chega na energia elétrica, né, de origem dos aerogeradores, né, ou das turbinas eólicas, né? Você consegue gerar energia elétrica, ela sim é muito mais útil. E também os painéis fotovoltaicos, aí, os parques solares, né? Eles também fazem com que essa energia do Sol superdispersa seja concentrada. Aí, quando você chega nessa energia, você analisa os recursos necessários para concentrar Sol e vento e produzir energia elétrica a partir de parques eólicos e painéis solares fotovoltaicos. Quando você analisa os recursos necessários para produzir esses meios de concentração da energia do Sol e dos ventos, né? Quando você analisa o que você precisa para transmitir, para distribuir essa energia, quando você analisa o que você precisa para manter tudo isso, a infraestrutura funcionando, a conclusão que você chega é que elas não são renováveis. Elas dependem de recursos finitos, não renováveis, que são produzidos a partir de energias fósseis. Então, por exemplo, né, metais, o cobre, que é necessário, né, por exemplo, o ferro, o concreto, o aço, né, todos esses recursos, né, outros metais aí, de ligas metálicas, né, tudo isso você precisa obter na natureza através da mineração, e você não faz mineração usando energia eólica e solar, fotovoltaica. Você precisa usar recursos altamente densos e concentrados de energia para fazer a mineração, para lidar com obter esses recursos que são relativamente pouco concentrados na natureza, transformar esses recursos, depois na siderurgia, ao produzir também as ligas metálicas e todos os outros recursos que você precisa, na pureza que você precisa, também não é com a energia do Sol e do vento que você faz isso, é com as energias de origem fóssil. Então, tanto os recursos primários, né, tanto o ferro, quanto o alumínio, quanto o cobre, todos eles extremamente necessários, e outros ainda mais raros na natureza, que são necessários para os aerogeradores e para os painéis solares, né, além da própria energia do petróleo, do carvão, do gás natural, que também são necessários em todo esse ciclo aí de infraestrutura de produção, eles não são renováveis. Então, por isso que Sol e vento são renováveis, solar fotovoltaica e eólica a partir de turbina ou aerogerador, não, isso não é renovável. É o primeiro ponto. Segundo ponto, são de pior qualidade, né? São de pior qualidade porque não são confiáveis. A gente não pode comparar uma energia elétrica que ela é gerada no momento que você precisa. Então, existe demanda, você consegue despachar, você consegue produzir. Então, essa é uma energia elétrica, você chama de energia elétrica, com o mesmo nome, energia elétrica. Mas é uma energia elétrica confiável, despachável, que está ali disponível quando existe demanda. A energia solar, fotovoltaica e eólica, não. Ela é uma energia elétrica, médico usando a mesma coisa, mas os mesmos unidades. Mas não é uma energia elétrica da mesma qualidade, ela é intermitente, né? Então, ela precisa ser complementada, né? Então, precisa haver uma energia segura por trás. Quais são as energias seguras? A energia nuclear, a energia hidroelétrica, a energia termoelétrica, né, com gás natural ou com outros recursos aí vindo do petróleo, o próprio carvão. Essas são as energias firmes e garantidas. Então, acho que são ser assim, complementadas, né? E as intermitentes de baixa qualidade, que é eólica e solar fotovoltaica, precisa de incentivo. Então, pagam menos imposto, tem vantagens na hora de entrar na rede, né, de transmissão e distribuição, entram primeiro, né, e deixam as demais de fora. Elas são geradas aí de 20% a 30% no tempo que estaria disponível, né, no ano, né? O que ela poderia produzir num ano,
diante da intermitência da incidência de vento e do sol, ela é ocupada apenas 20%, 30%, 35% da sua capacidade. Então, elas são mais caras de serem produzidas por todos esses fatores, externalidades negativas. Então, então isso é o que está por trás da realidade do que são essas energias, né? Mas, na retórica, na propaganda, ela serve para muita coisa, né? E quando você vai ver a natureza dessas energias, né? A natureza de pior qualidade delas, quando você vê que está sendo exportado petróleo do Brasil e ninguém toma nenhuma iniciativa para que isso seja contido, né? Os nossos melhores recursos estão sendo perdidos, a gente está colocando o nosso futuro em risco, né? E quando a direção da Petrobras fala que não, agora vai priorizar investimentos em transição energética, em energias desse tipo de, que é eólica, solar, fotovoltaica e coisa do gênero, né? Isso serve muito de retórica, né? Retórica e de propaganda, até porque quando você vai analisar os números, né, os investimentos da Petrobras previstos são muito baixos, e também os investimentos nessas áreas também são relativamente baixos, né? Então, ela serve realmente muito mais como uma retórica, como um desvio de foco, do que realmente deveria estar sendo tratado, né? Estamos aqui com um tempo limitado, porque o Coutinho terá um compromisso a partir das 8, então, já aqui nos direcionando para o encerramento do programa, né, eu deixo aqui, realço aqui uma ótima questão levantada pelo Janilson Viana, né, ele pedindo para o Coutinho comentar um pouco sobre o mito da falta de capacidade de refino da Petrobras, porque os privatistas, aqueles que querem que a Petrobras seja privatizada, falam que a Petrobras não tem capacidade de refinar o petróleo, por isso devemos importar o petróleo, devemos adotar o PPI, né? Então, se o Coutinho puder falar um pouco por que isso é falso, né? Aí já fica interessante. Vamos trazer aqui alguns números para o diesel, que é o principal combustível, né? Para o Brasil, o principal combustível é o diesel, né? Se você considera o que a Petrobras produziu de diesel em 2014, onde ela ocupou 98% da sua capacidade de produção, então estava ali praticamente em plena carga, seu parque integral de refino, né? Aí ainda não tinha sido privatizada a refinaria da Petrobras. Se você pega essa quantidade de diesel que foi produzida em 2014, soma ela a capacidade de produção de diesel da refinaria de Pernambuco, que está atualmente disponível, você chega à conclusão, você compara esse volume que a Petrobras produziu seria capaz de produzir hoje, com o seu parque de refino integral, né? Se você compara isso com a projeção de demanda de diesel para esse ano, né? A projeção de diesel que eu fiz para esse ano, o último número que eu peguei o consumo de janeiro a junho e multipliquei por 2, né, que é uma projeção razoável do consumo para o ano, né? Então, a necessidade de importação de diesel, se você compara essa capacidade da Petrobras calculada dessa forma, com a demanda projetada de diesel também feita dessa forma, você chegaria à conclusão que você precisaria importar menos de 5% do diesel. E essa importação residual poderia ser feita pela Petrobras, como historicamente foi feito, né? Então, quem defende, né, que o parque de refino brasileiro ele tem uma produção muito pequena, né, em relação à demanda de derivados, e quem também defende que o parque de refino ele é inadequado ao petróleo brasileiro, na verdade, são argumentos falaciosos, argumentos enganosos ou mentiras, né? É porque o parque de refino da Petrobras, inclusive, já processou 95%, 96% da sua carga com petróleo brasileiro. O petróleo brasileiro é altamente compatível com as refinarias da Petrobras. A necessidade de um petróleo importado é para produtos especiais, como lubrificantes, coisas assim. Agora, a maior parte dos derivados, né, especialmente os combustíveis, o petróleo brasileiro é altamente compatível com a nossa capacidade de refino, né? Especialmente o petróleo do pré-sal, que é um petróleo intermediário, né? Então, existe compatibilidade do petróleo com as nossas refinarias, existe uma capacidade de produção em linha muito próxima da demanda dos principais combustíveis no Brasil. Se existir e quando existir a necessidade de importações da menor parte, pode ser feita pela Petrobras, e preços justos podem ser praticados pela Petrobras, sendo altamente lucrativa, abastecendo o mercado brasileiro todo, de uma forma segura, altamente lucrativa, e tirando aqueles nossos concorrentes que são menos competitivos, porque são os importadores privados, né? Importadores e distribuidores privados, esses sim têm que praticar o preço paritário de importação, porque eles vão lá, ou vão na Rússia, ou vão
nos Estados Unidos, comprar os derivados e trazer para cá, e tem todos os custos associados à importação, além das margens de lucro aí de toda essa cadeia aí de importação e a deles também, né? Então, eles precisam que a Petrobras pratique preços altos para eles conseguirem tomar mercado da Petrobras. Então, é isso que vinha acontecendo. A Petrobras pratica preço relativamente alto e oferece seu mercado aos importadores. Então, a Petrobras praticando preços justos, né, e mais competitivos, mais baixos, muito mais baixos que o PPI, ela recupera a sua capacidade de produção no mercado brasileiro, né, e isso precisaria vir, certamente, também com a recuperação das refinarias, das 3 refinarias que foram privatizadas, que pode acontecer de uma forma muito simples, né, e a importação, quando tivesse que ser feita, seria feita pela própria Petrobras, sem nenhum problema, como, aliás, foi feito na maior parte da história da companhia. Quer dizer, de outubro de 53, quando a Petrobras foi criada, até outubro de 2016, a Petrobras nunca praticou o preço paritário de importação e nunca houve desabastecimento. Eles criaram uma mitologia, um argumento enganoso de que, a partir de outubro de 2016, quando foi arbitrado, né, o preço paritário de importação, a partir de lá para cá, caso a Petrobras mude essa política, haveria desabastecimento, coisa que não aconteceu, né, em toda a história da Petrobras de 53 a 16. Então, existem muitas formas de você demonstrar que esses argumentos são enganosos, são falsos, né, mas quando eles são repetidos aí pelos grandes meios de comunicação, né, pelos economistas aí ditos de mercado, pelos especialistas selecionados pelos grandes meios de comunicação, muitas vezes as pessoas aí incautas, descuidadas, né, vulneráveis, elas acabam repetindo tudo isso sem ter nenhuma consciência de que isso é tudo falso. Elas estão repetindo mentiras que elas foram expostas, né, sem ao menos ter consciência de que é isso que está acontecendo. Então, esse é o problema. Muito bom, né? Ou seja, os privatistas falam que quem não é competente não se estabelece, porém ele mesmo não reconhece a competência da Petrobras, né? Ou seja, eles querem que o privado se aproprie da competência da Petrobras, em vez do privado criar a sua própria competência para competir com a Petrobras. Eles não querem concorrência de fato, eles querem um monopólio para utilizar o controle sobre a energia brasileira como fonte de rentismo, como fonte de especulação contra os interesses nacionais, né? E aí eu peço ao Coutinho para delinear quais pontos ele considera fundamentais para a Petrobras seguir para, de fato, atuar como uma instituição de defesa e de promoção da soberania nacional. E aí o Coutinho fazendo isso, ele já pode encaminhar as considerações finais dele. De uma forma assim bem resumida, o que a Petrobras, a direção da Petrobras, é a direção do país, de uma forma geral, porque quem determina os rumos da Petrobras é o Executivo Federal, que tem o controle da Petrobras. Tudo que acontece na Petrobras, o responsável é a Presidência da República, né? Então, a direção da Petrobras e a Presidência da República, em relação à Petrobras, precisaria estabelecer uma nova política de preços, praticar preços justos, preços competitivos, promover, né, com isso, o aumento do consumo de energia no Brasil, que nós precisamos aumentar em muito o consumo de energia per capita, e ter energia barata é uma forma de você incentivar que isso aconteça. Isso também promove o crescimento, o desenvolvimento humano, o próprio combate às desigualdades, né, que o Brasil precisa fazer. Isso tudo pode ser feito com política de preços mais justos, né? Investimentos proporcionais, né, aos que o Brasil precisa para aumentar a infraestrutura, não só da produção de petróleo, mas especialmente a agregação de valor a ele. Então, atividade de refino, distribuição, transporte, comercialização, petroquímica, fertilizante, todas essas áreas a Petrobras precisaria investir agregando valor ao petróleo no país, né, fazendo investimentos significativamente altos, né, e com alto conteúdo nacional, substituição de importações. Assim você faz com que a renda petrolífera fique no país e seja melhor distribuída, né? Isso também incentiva e promove o crescimento econômico, né? A Petrobras também precisaria, né, investir e investigar as energias ditas renováveis, mas não para fazer propaganda em relação a elas, né? Não para encobrir o fato de que o Brasil está num ciclo colonial e primário exportador do petróleo. Não, a gente deveria pesquisar, até investir, conhecer de forma detalhada as energias renováveis para que a gente possa mostrar para a opinião pública quais são as suas vantagens, as suas desvantagens, quais são os seus reais custos, quem vai pagar por esses custos, né?
Então, a Petrobras precisa conhecer todas tanto as energias da biomassa, biodiesel, etanol, outras energias aí da biomassa, energia também eólica, né, solar fotovoltaica, tantas outras que existam, né? A Petrobras precisa conhecer, precisa estar nesse negócio, né, justamente para poder ter a capacidade de mostrar para o brasileiro, né, para a sociedade brasileira, né, quais são os potenciais dessas energias, né, até o quanto elas custam, quem vai pagar por elas, quais são as alternativas que o Brasil tem, quais são as oportunidades que o Brasil está perdendo, exportando petróleo por multinacional. Então, todo esse papel também a Petrobras poderia cumprir, né, um papel até educador, né, porque a população tem a maior consciência, né, ao lidar com o mundo aí ao seu redor, né, que está tomado aí por questões ligadas ao setor aí da energia e todos os seus derivados, né, diretos e indiretos. Então, são uma série aí de políticas e iniciativas que a Petrobras precisaria ter, né, estando alinhado, né, a um governo que tivesse preocupação, né, com a soberania brasileira, com o desenvolvimento brasileiro, tendo a consciência de que para quem se desenvolve, a gente deveria consumir 4, 5 vezes mais energia. Isso significa consumir não 2 milhões de barris de petróleo por dia, mas 5, tendo capacidade de refinar todos esses 5, e além de refinar para gerar combustíveis, também agregando valor na petroquímica, com fertilizantes e todos os demais segmentos, né? Priorizando investimento no Brasil, evitando a exportação de petróleo cru por multinacional estrangeira, né, fazendo com que a gente use os nossos recursos na medida em que precisemos deles, né, e nós não podemos colocar em risco o nosso futuro a partir de uma visão, de um senso comum fabricado e falacioso de que o petróleo não tem valor e de que vai ser substituído fácil e rapidamente por outras energias que, como eu já disse, não são renováveis e são piores, mais caras, e não são confiáveis e tem todos esses problemas. Então, seria esse caminho que eu vejo para a direção da Petrobras e do Brasil. Te agradeço, Quintas, pela chance de estar aqui, né? Então, já dá um abraço aí para o seu público, pedir que também conheçam aí o canal da EPET no YouTube, também tenham a curiosidade de ir lá ver o conteúdo que a gente tem gerado, e o site da EPET também na internet, é uma oportunidade que eu tenho para convidar o seu público a conhecer mais da nossa associação. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Coutinho, pela disponibilidade em nos dar uma aula sobre a Petrobras e o petróleo. Reitero o convite para que todos se inscrevam, sigam as redes sociais da EPET. Os links estão na descrição do vídeo. Então, tem lá o canal do YouTube da EPET, o Twitter da EPET, o site da EPET, onde o Felipe Coutinho e outros publicam textos fundamentais para a compreensão da realidade do petróleo. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Vamos fazer outros encontros, outras conversas, porque são muitos pontos para conversar, para destrinchar, todos eles muito importantes, porque sem Petrobras não tem Brasil. Vida longa a Petrobras e viva o Brasil. Então, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a todos, uma ótima noite a todos, um ótimo descanso, um ótimo feriado e até a próxima.